Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém? Pode se sentar. Louvado seja Deus por ter te trazido aqui essa noite. Nós que estávamos envolvidos com esse culto, a gente espera 3 meses para chegar ao culto do Bem Casados, que ele acontece, aqui na igreja, e nós estávamos ansiosos por chegar hoje, Queridos, mas a ansiedade que estava no meu coração, ela foi embora no momento que cada um de vocês foi entrando aqui, porque a alegria tomou conta do meu coração. Estou muito alegre, realmente, em receber cada um aqui, cada casal, cada família, e que a bênção do Senhor realmente venha sobre nós nessa noite aqui. Uma noite especial, e nós, como casal, nós queremos semear uma palavra no coração de vocês. Amém? Você está aberto para receber? Nós precisamos, queridos, do Senhor na nossa vida, e Ele intervém, pela misericórdia, Ele intervém na nossa vida e na nossa história. Eu creio que o fato de cada casal estar aqui, já é uma prova realmente da fidelidade do Senhor na nossa vida, no nosso casamento. Amém? Então, vou passar aqui para o meu digníssimo esposo. Paz, irmãos, tudo bem? Vocês estão vendo como eu tenho sorte, né? Meus irmãos, eu preciso só de um minutinho de vocês de pé. Isso. Está vendo essa bênção que está do seu lado? Vira de frente para sua esposa, para o seu marido. E você vai repetir comigo, olhando nos olhos dessa pessoa. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito esperto. Porque eu escolhi você. E eu sou muito feliz. E muito abençoado. Por ter escolhido você. Amém, irmãos. Pode sentar. Pessoal, eu fiquei pensando nesse tema. E o que é ser eternos namorados? Todo mundo já namorou, claro, né? Então a gente lembra do que a gente fazia quando a gente era namorado, né? Mas ser eterno namorado é o quê? É ter café da manhã na cama. É bom, né? Principalmente as mulheres gostam disso, bem que a Rô já aprontou dessa comigo, né? Mandar flores de surpresa. É bom também, não é? O que vocês acham, assim, sexo 5 vezes por semana? Vai, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, né? É receber mais mensagem no WhatsApp de declaração de amor do que lembrete. Amor, não esquece tal coisa no supermercado. Amor, o gás está acabando. Isso também é ser eterno namorado, não é? A gente pensar assim, eterno namorado parece um conto de fadas, né? Mas a gente precisa de entender algumas coisas. A primeira coisa é, nós somos cristãos e nós não acreditamos em fadas. Essas coisas são legais, são muito boas, mas elas são consequência de um relacionamento, né? Elas por si só, elas não se sustentam, né? Elas não se sustentam de jeito nenhum. E eu queria compartilhar com vocês, à luz da palavra de Deus, o que Deus ministrou no meu coração sobre o que é ser eternos namorados. E o que eu e a Rosana, a gente busca fazer, né? Quando a gente é namorado, a coisa que a gente mais quer ter é o quê? Intimidade, não é? Para quem é namorado e é cristão, é um sofrimento. Porque quem não é cristão, todo final de semana vai para o motel, né? E boa. Mas para quem é cristão, que entende os princípios e a vontade de Deus, tem que se segurar. Mas quer ter intimidade, né? Depois que casa, está liberada a intimidade total. E aí a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de ter cumplicidade. Você já tem a intimidade. Você precisa de ter a cumplicidade. E o que é cumplicidade? O que é ser cúmplice? A forma mais fácil da gente entender isso é pensar no relacionamento entre melhores amigos. Todo mundo tem um amigo que não regula muito bem da cabeça. Todo mundo tem? Eu tenho alguns amigos que não regulam muito na cabeça.
E já teve vezes que eu não regulava também, e eu concordei com cada ideia, assim, maluca. Isso é cumplicidade. Cumplicidade é, seu marido tem um propósito, tem um projeto, você está junto. A sua esposa tem um desejo, tem uma vontade, você está junto. Né? E tudo isso diz respeito à forma como a gente se relaciona com Cristo. Um casamento cristão, ele sempre, guardem isso, sempre é a três. Ele sempre é a três. E Cristo está no meio, sendo a ligação entre o marido e a esposa. Se as coisas não acontecerem dessa forma, tem alguma coisa que não está no seu lugar. Né? Existem maridos, existem esposas que amam mais a sua esposa e o seu marido do que a Deus. E tem uns testezinhos para a gente fazer aqui, que vai ajudar a gente a identificar isso. Meu irmão, se você faz isso, minha irmã, se você faz isso, você provavelmente está vivendo uma ilusão na sua vida e com certeza tem um problema de definição de prioridade. Porque se Deus não for a primeira coisa, o primeiro lugar na sua vida, tudo o que vier depois está fora de ordem. Tudo o que vier depois está fora de ordem. E muitos casais se perdem nisso. Porque casa, tem a intimidade, vai para a lua de mel, e depois parece que não vai. Parece que não vai. Por quê? Porque todo aquele desejo de estar junto, de gozar daquela intimidade que se sonhou tanto, mais tanto, mais tanto, isso começa a se perder. Porque você realizou uma etapa da sua vida, mas talvez você não se preparou para a etapa seguinte, que é a etapa do casamento. Talvez você ficou sonhando que o que você vivia no namoro, da forma que você vivia, você vai viver no casamento. Meu irmão, minha irmã, isso não vai acontecer. E se acontecer, tem algum problema, porque é um outro momento. É um outro momento. O que precisa de vir no casamento é o carinho, a atenção, o respeito, a dedicação. Isso tem que vir, desde quando você conhece a pessoa. Mas achar que o teu relacionamento depois de casado vai ser igual ao seu relacionamento quando você era namorado, infelizmente tem um equívoco de entendimento. Isso tem atrapalhado muitos casais. Muitos casais. Existem alguns testes que a Bíblia nos traz. Eu queria ajudar vocês a desconstruir alguns conceitos equivocados sobre o casamento e trazer isso para a gente ter um conceito baseado na palavra de Deus. Né? Às vezes parece que a gente se medir de acordo com a Bíblia é um pouco distante. Né? Mas quer ver um exemplo? Quem daqui ama a Deus? Amém? Jesus disse o seguinte: se me amais, cumprirei os meus mandamentos. É uma forma prática da gente avaliar isso. Então, se você não é nunca errar, mas se você tem o seu coração dedicado a cumprir a vontade de Deus, você pode realmente dizer que você ama Deus. Né? E a Bíblia traz uma série desses testes. A palavra traz uma série dessas questões. Né? E se você não tiver com o seu relacionamento baseado em Cristo, você não vai suportar as crises, você não vai suportar as dificuldades. Tá? Eu sou tranquila, a Rosana é tranquila, mas nós passamos por dificuldades no nosso casamento. É bem engraçado as nossas discussões, confesso. Mas a gente passa, a gente tem às vezes alguns desentendimentos. Por querer buscar o melhor um para o outro, tem coisas que a gente tem pontos de vista distintos. Isso não é um problema. O problema é quando você não consegue resolver isso de forma nenhuma. Né? Isso não é um problema. Né? Nós entendemos também que existem pessoas que podem nos ajudar. Então, mais de uma vez, a gente já procurou ajuda para resolver algum problema, antes que ele se transformasse em um monstro. Né? Geralmente, um casal tem um problema. Né? O marido geralmente não quer que ninguém fique sabendo. É geralmente o marido que não quer que ninguém fique sabendo. E aí, a hora que aquele negócio vira um monstro, aí não tem mais jeito, vai procurar ajuda. Né? Mas não, procure ajuda sempre.
Procure ajuda sempre. Né? E nesse conceito de conto de fadas, que às vezes a gente tem, a gente precisa de fazer uma coisa. A gente precisa de trocar o felizes para sempre com o alegres com Cristo. Porque felicidade é uma emoção, mas a alegria é um estado de espírito. Eu tenho certeza que se eu der para vocês R$1.000, vocês vão ficar felizes. Basta alguém tirar esses R$1.000 de vocês, que a felicidade vai embora, não é? Por quê? Porque ela é baseada em coisas, baseada em acontecimentos. A alegria não. A alegria ela é diferente. Não importa o que está acontecendo, você pode estar triste, que é não estar feliz, mas ter alegria no coração. Porque a alegria, ela vem de Deus. Ela não é um sentimento, ela é um estado de espírito. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, primeira vez que eu assisti um culto aqui na igreja, no começo da minha conversão, a igreja era nem metade disso aqui. Eu lembro que eu sentei lá no fundo, lá onde que o André e o Paulo estão sentados lá, era o Mano Gordo que estava pregando. E a minha vida estava uma verdadeira confusão. E naquele dia eu entendi, quando a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. Eu não lembro eu não lembro de uma palavra que foi pregada, mas a paz que eu senti no meu coração foi nítido e claro, Deus cuidando de mim. Eu estava num turbilhão de... naquela época eu acho que eu só não estava mal de saúde, o resto estava tudo mal. Estava tudo mal. Né? E a paz de espírito também é um estado de espírito, não é uma emoção. Eu continuei triste com as coisas que estavam acontecendo, mas eu comecei a ter paz. Né? E a alegria funciona da mesma forma. Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte: todo casamento é um contrato. Ele é regido por um contrato. Mesmo quem não casou legalmente, a legislação hoje já tem garantido direitos. Né? Hoje, mais ou menos, é assim, quando uma pessoa casa, ela assina papéis antes. E quando ela não casa e se ela se separar, ela assina papéis depois. Mas a lei já garante uma porção de coisas, de direitos e tudo mais. Mas nem todo casamento é uma aliança. E o casamento que não é uma aliança, não tem como viver como eternos namorados. A grande diferença é a seguinte: num contrato, você desfruta dos seus direitos e cobra do outro os deveres dele. Isso é um contrato. O contrato é regido por direitos e deveres. Então, no contrato, você faz o quê? Eu tenho o meu direito e você tem o teu dever para comigo. O contrato sempre diz respeito a mim. É o bom para mim e eu cobro do outro para mim. Numa aliança, ela sempre diz respeito ao outro. Numa aliança, ela é o contrário, basicamente, de um contrato. Porque você, numa aliança, você cumpre os direitos que são do outro e você exige de si os direitos que são referentes ao outro. Numa aliança, tudo diz respeito ao outro. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com você? É por isso que ninguém daqui vira churrasco quando erra com Deus. Porque ele não tem um contrato do tipo, se você pecar, eu derramo fogo na sua cabeça. Ele tem uma aliança. E independente de você errar, Deus não descumpre a aliança dele com você. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Isso é uma aliança, não é um contrato. Se fosse um contrato, seria assim: morri por você, mas se você pisar na bola, você está por sua conta. Não. Cristo diz: eu morri por você, e apesar de você pisar na bola, eu continuo com você. Essa é a diferença de aliança e contrato. Se você não tiver uma aliança com o seu marido, com a sua esposa, a chance de ter problemas, de você não viver como eternos namorados, é muito grande. É muito grande. Eu não sei se antes de que você casar, te explicaram o que é um casamento. Mas um casamento é assim: você dá e você dá.
E aí você dá. E você dá, e você dá. E aí você dá. E aí tem uma hora que você vai cansar. E aí você continua dando. Quer sucesso no casamento? Faz isso. Quer ter um relacionamento, não de conto de fadas, mas muito melhor do que isso? Faz isso. Luta com todas as tuas forças para fazer a mulher, o homem que você escolheu se casar, porque foi você que escolheu. Tem esse peso sobre as nossas vidas. Fomos nós que escolhemos ser a pessoa mais feliz desse mundo. Não existe ninguém mais feliz. Você já viu alguém estar perto de uma pessoa feliz e não ser feita feliz também? Não tem jeito. Não tem jeito. Você ficar perto de gente triste, você vai acabar ficando triste. Você ficar perto de gente que xinga, você vai segurar a língua para não xingar. Você ficar perto de gente que fala de Deus. Quantas pessoas eu conheço que não são cristãs, mas que têm um convívio de pessoas cristãs, de repente a pessoa está falando glória a Deus, ela não sabe nem por quê, por causa do convívio. Se empenhe ao máximo na sua aliança, em fazer a pessoa que você escolheu casar, ser feliz. Faz uma disputa do bem. Combina, fala, ó, vamos fazer uma disputa agora. Quero ver quem vai fazer o outro mais feliz. Meus irmãos, isso faz muita diferença no meu casamento. Isso faz muita diferença no meu casamento. A gente procura se empenhar em querer um fazer o outro feliz. E aí, quanto mais eu faço a Rosana feliz, mais eu ganho. Eu preciso confessar que Deus gosta muito da Rosana. Para dar o marido que deu para ela. Só que, ó, eu posso tirar onda da roupa porque Deus gosta mais de mim do que dela. Porque a esposa que Deus me deu, a esposa que Ele mostrou, que Ele me direcionou para eu escolher, toda a história que a gente viveu, tudo que aconteceu. Agora, no final do mês que vem, nós vamos fazer 13 anos de casado. E eu posso dizer que a gente vive ainda como eternos namorados. Não como quando a gente namorava, porque é muito mais profundo. É muito mais profundo. É muito mais profundo. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 5, porque existem responsabilidades que nós precisamos de ter com o nosso marido, com a nossa esposa. E agora nós vamos tratar disso diante da Bíblia. Amém, irmãos? Aqui tem 2 testes. Um para o marido e um para a esposa. Aqui tem 2 testes, um para o marido e um para a esposa. Efésios 5. Antes de ler, eu queria dizer uma coisa para você, marido. Preste atenção. Se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, você provavelmente tem um problema de relacionamento com Deus. Ouça que isso é muito sério. Se você não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, você muito provavelmente tem um problema de relacionamento com Deus. Porque o padrão que Deus estabelece num relacionamento é o padrão de relacionamento dele com a igreja. Então, Efésios 5, do 25 ao 28, diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias esposas, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Tudo na vida de um cristão está relacionado com Deus. Tudo, sem exceção. Sem exceção. Então, se nós queremos fazer um teste, um dos testes, como eu falei para vocês, todo mundo ama a Deus. Então, uma forma de avaliar nós procuramos cumprir a vontade de Deus? Isso é uma demonstração. Então, uma avaliação para você, marido, para mim, marido, de que se eu amo verdadeiramente a Cristo, quanto eu amo a Cristo, é a forma como eu amo a minha esposa. Não tem como separar isso. Não tem como separar isso. Se eu não consigo amar a minha esposa no padrão que Deus fala, ela que eu consigo ver, como eu vou conseguir amar Deus que eu não vejo? Que existe, mas eu não consigo ver. Esposa, se você não se sujeita ao seu marido, como a igreja se sujeita a Cristo, deve se sujeitar a Cristo, muito provavelmente você tem um problema de relacionamento com Cristo. Vamos lá em Efésios 5, 22. Do 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Assim também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Existem papéis distintos para o marido e para a mulher, né? Essa onda feminista de igualdade, infelizmente, tem feito um mal muito grande para as mulheres, né? Porque existem responsabilidades distintas. E quando as mulheres começam a fazer as coisas que os homens têm que fazer, geralmente gera algum problema. Porque Deus criou homem e mulher, porque cada um tem uma função. Eu não estou falando de direitos, eu estou falando de responsabilidades. E no casamento existem responsabilidades distintas. Uma coisa essencial no casamento, para ele ter sucesso, se está relacionado com Deus, é falar com Deus. Quanto tempo vocês têm orado juntos? É uma questão complicada, porque a oração não diz respeito só a falar com Deus, mas diz respeito ao quanto de fé nós temos em Deus. Vocês entendem essa questão? Não é só o falar com Deus em si, mas diz respeito ao quanto de fé nós temos em Deus. Porque se a gente procura Deus para todas as coisas, significa que nós temos muita fé. Se nós procuramos a Deus para poucas coisas, significa que nós temos pouca fé. Se nós não procuramos Deus para nada, significa que nós não temos fé nenhuma. É bem fácil de entender isso, né? Então, é extremamente importante isso. E eu queria falar para vocês, para a gente encerrar aqui, a Rui ainda tem muitas coisas para falar para vocês aí. Eu queria falar sobre 2 segredos para viver. Tem vários, mas eu queria falar sobre 2 segredos para viver um casamento no melhor estilo de eternos namorados. Em Efésios, não precisa abrir não, em Efésios 5, 23 diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Tem acontecido demais, eu tenho visto demais o seguinte: maridos que não tomam a sua posição
como cabeça no seu lar. Como quem direciona, como quem define, como quem tem uma visão. Numa empresa, um diretor, a diferença de diretor e gerente é que o gerente ele gerencia os processos. O diretor ele olha para frente e ele fala: a empresa daqui 2 anos vai estar assim, a empresa daqui 5 anos vai estar assim. O marido precisa de ter esse olhar. Eu vou direcionar minha família para cá, buscando clara a direção de Deus. Isso é ser cabeça. Não é ser um mandão, não é entender isso errado e achar, eu sou cabeça, você me respeita, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. É dar direção para o sucesso da sua família, para o sucesso do seu casamento. Meu irmão, lembra disso. É ser cabeça, não cabeçudo. Tá? É ser cabeça. E por conta dessa falha que tem acontecido, muitas mulheres têm tomado essa posição. Não é a posição delas. Não é a posição delas. Tem mulher que toma isso de forma equivocada, que ela acha que ela tem que mandar. Certo? Isso aí Deus vai tratar com ela, com certeza. Mas tem mulheres que, para não ter uma falência da família, ela precisa de tomar uma posição que não é dela, porque o marido não assume a posição. Isso gera um desgaste muito grande para a mulher, porque ela não tem uma preparação de Deus para isso, e muitas mulheres se saem muito bem fazendo isso, mas não é o papel delas. Então, meu irmão, se eu puder ser bem direto mesmo, e eu preciso ser bem direto com você que está percebendo que você precisa tomar uma posição, deixa de ser frouxo. Toma a sua postura como marido, como a Bíblia ensina, como a Bíblia fala, para você dar direção para a sua família, para você levar a sua casa, os seus filhos para o sucesso. Sem uma direção, um barco que é remado para qualquer lado, ele não vai para lugar nenhum. Quem daqui assistiu Alice no País das Maravilhas? Tem uma cena em Alice dos Países das Maravilhas que é o seguinte: Alice entra no mundo mágico e ela encontra com o gato. E ela pergunta para o gato o seguinte: qual é o caminho? E o gato pergunta para ela: para onde você vai? E ela diz: não sei, eu estou perdida. Aí o gato responde para ela: para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, meu irmão, se você está tomando qualquer caminho, é porque você está perdido, você precisa de ter uma direção. Você precisa de tomar a posição que Deus delegou a você. Se a sua mulher está tomando essa posição, você agradece muito a Deus por ela estar ajudando a sustentar o lar, nesse sentido, mas chegou a hora de você tomar essa posição. Chegou a hora de você tomar essa posição. E um outro segredo, que eu acho a coisa mais fenomenal que Deus já fez numa definição num casamento, é esse. Está em Provérbios 14:1. Eu vou ler aqui, não precisa de abrir não. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu já vi muitos casamentos ruírem, porque a mulher não foi sábia. Eu entendi uma coisa muito cedo e me ajudou muito. As mulheres, via de regra, são mais espertas que os homens. As mulheres, via de regra, são mais maduras que os homens. É só você ver os pré-adolescentes e os adolescentes. Os pré-adolescentes estão brincando de carrinho, as meninas já estão querendo passar maquiagem. Elas amadurecem mais rápido. E geralmente elas são mais espertas. E as mulheres que são muito espertas são as que deixam o marido achar que é mais esperto. Deus colocou na mão das mulheres essa sustentação do lar. Porque enquanto o homem está dando a direção, enquanto o homem está olhando lá na frente, falando, nós vamos chegar lá, está organizando as coisas para acontecer, a mulher sábia está trabalhando junto com o marido para essas coisas acontecerem. A mulher está trabalhando junto com o marido. Estão juntos numa missão,
Só que uma mulher sem direção, ela não sabe o que ela tem que fazer. Ou ela tem que tomar a direção. Mas uma mulher que não é sábia, ela destrói a casa dela. Sabe goteira? Sabe torneira pingando? Felizmente a Bíblia fala que tem mulher que é assim. E Deus quer acordar a gente. Deus quer acordar a gente. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que nós sejamos alegres, mas Ele também quer a nossa felicidade. Ele não quer que a gente seja alegre com o estado de espírito e... Não. Deus quer alegria e quer felicidade. Mas tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, não funciona. É mais ou menos assim. Os meninos vão entender, os maridos vão entender bem essa comparação. Jesus é o dono da bola. Ou joga do jeito que ele quer, ou não joga, não tem jogo. Né? Nós somos cristãos, nós amamos a Deus. E Deus quer o melhor para nós. E Deus deixou a orientação do que fazer para que isso aconteça. Deus deixou a orientação do que fazer para que isso aconteça. Lembra disso. Marido, direção. Você percebe que isso está acontecendo? Ora a Deus, pede perdão para sua esposa e toma uma atitude. Não sabe o que fazer, está com dificuldade? Procura ajuda. Procura ajuda. O corajoso é aquele que procura ajuda. Procura ajuda, procura direção. Deus colocou uma família nas tuas mãos. Não deixa ela escorrer pelos dedos. Esposa, seja sábia. Deus colocou uma família na sua mão. Não espreme ela até ela ser esmagada. Não faz isso. Isso tem tudo a ver com eternos namorados. Porque quando cada um cumpre o seu papel, não sobra espaço para reclamação. Quando cada um cumpre o que precisa de cumprir, não tem espaço. Ah, mas você não fez isso. Ah, você não fez isso. Ah, mas e aquilo? Não sobra espaço para isso. E aí sobra tempo para fazer o quê? Café da manhã na cama, flores de surpresa, muito sexo, né? E tantas outras coisas. Quando cada um assume o seu compromisso, vai chegar mais mensagem de amor no WhatsApp. Por quê? Porque eu sou muito esquecido, né? Então a Rô sempre precisa de ficar me lembrando das coisas. Né? Tudo bem, mas se a gente tomar o nosso papel, cada vez mais a gente vai fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí, em vez de falar assim, ó, de novo você não trouxe tal coisa? Meu amor, obrigado porque você comprou isso. E obrigado pelo chocolatinho que você me deu. Aí você resgata. Mas não é das coisas para o eternos namorados. É de uma posição com Cristo que vai gerar tudo isso. Amém, irmãos? Vem cá, minha princesa. Queridos, como a palavra de Deus é clara, não é? Não tem sombra de dúvidas. E ela se autodeclara para nós. E eu queria que você fechasse seus olhos agora por um instante comigo. Eu sei que o tempinho aqui é curto, um instantinho só, porque eu quero também semear algumas coisas no seu coração. Mas diante de tudo que ouvimos até agora, até esse momento, o que eu preciso mudar? De tudo que eu aprendi, de tudo que a palavra me ensinou, de tudo que eu recebi, de todo o toque do Espírito Santo, desde o começo até agora, neste culto, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? O que precisa ser diferente? Eu quero um casamento diferente, mas não preciso mudar?
como viver uma vida nova fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, que o Espírito Santo, pode abrir os seus olhos. Se cada um que está aqui tivesse hoje como, vamos dizer hoje, vamos dizer até domingo, porque só hoje é pouco. Se até domingo nós soubéssemos que não teríamos mais oportunidades de fazer a mudança que é necessária, que o Senhor aqui falou com a gente. Se eu soubesse que era a minha última oportunidade de fazer diferente, será que eu faria? Quando a gente se pega assim com últimas oportunidades, com chances ou portas que talvez não se abram mais, a gente fica esperto. Mas eu não vou dizer isso sobre nós, não. Eu creio que a misericórdia do Senhor vai nos alcançar, sim. Mas por que eu tenho que ser tão apertado para mudar? O porquê eu tenho que esperar a coisa ficar tão difícil para fazer diferente, já que eu quero viver um casamento diferente? Queridos, diante de tudo que o Juliano falou aqui, realmente não tem como a gente tratar desse assunto sem nós compreendermos essa verdade bíblica que foi falada aqui para nós. O que eu quero semear também no seu coração está em Efésios também. Então, eu já te encorajo a ler Efésios na sua casa, a continuar sendo ensinado por Deus e desfrutar do que Deus tem para você. Quantos que estão aqui conheceram Jesus depois que se casaram? Levanta a mão. Você que está aqui e só conheceu Jesus depois, não foi durante o namoro. Levanta bem a sua mão. Eu e o Juliano conhecemos um pouco antes. Na verdade, porque Deus restaurou o nosso relacionamento, né? Quem estava aqui no início da igreja pôde viver essa restauração que Deus fez no nosso relacionamento. E a partir daí nós construímos uma família no Senhor. Mas por que eu te perguntei isso? Porque da mesma maneira que ele disse aqui, realmente hoje, a ideia aqui de trazer esse tema é porque é propício, o mês de junho fala dos namorados, mas eu tenho certeza que hoje um casamento firmado em Cristo, baseado na aliança, ele é infinitamente melhor do que qualquer namoro. No namoro, o que acontece demais e é o que, vamos dizer assim, movimenta, é a paixão. Quem aqui já foi apaixonado? Provavelmente pela pessoa que está ao seu lado. Você já viveu uma paixão. E a paixão, queridos, por que nós vemos, como o Juliano citou aqui, infelizmente, acho o Rafa também, sobre a questão de divórcio, porque as pessoas estão sempre naquela busca incessante e frenética, mas por encontrar no outro algo que sacie, quando só Cristo sacia. Eu, no último Bem Casados, que eu estava aqui, eu até falei isso para vocês, que depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais amei o meu marido da mesma maneira. Nunca mais. Porque até eu conhecer a Cristo, eu fazia dele tudo para mim. E eu vivi uma vida ansiosa, desgastante. Vivemos 10 anos de namoro no mundo e não construímos nada. Não é? Nós não construímos nada. E o que a gente tinha construído ainda a gente deu conta de perder. Mas quando Cristo entrou na nossa história, realmente Ele restaurou a nossa sorte. E eu jamais amei Ele da mesma maneira. Porque agora Cristo realmente habita em mim. E Cristo é o amado da minha vida, é o amado da minha alma. E hoje eu experimento do Senhor toda essa saciedade da alma. E eu posso então amar o meu marido com tranquilidade. Não esperando que Ele me sacie, mas já sendo uma pessoa saciada em Deus. Queridos, a paixão, ela é cientificamente provado que ela acaba. Essa paixão, esse negócio, essa coisa louca, sabe? É científico isso. Ela tem até um prazo mesmo
que é de aproximadamente 1 ano. Tanto que você pode ver, nós tivemos uma crise de 1 ano, quando a gente namorava. Quando a gente namorava 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, tivemos uma crise. Por quê? Realmente aquela paixão, aquela coisa assim, meio que cega, ela vai passando, vai acabando. Mas, queridos, há algo muito melhor que vem depois disso, que é o amor. E o amor, ele não é mais esse sentimento cego, mas ele é uma decisão consciente e certeira de fazer a vontade de Deus. Porque quando eu amo, eu estou agradando a Deus. Quando eu amo meu marido, eu estou agradando a Deus. E o amor, ele é muito melhor do que a paixão. A paixão, eu estava pensando hoje, nesse tempo de paixão, talvez se alguém me perguntasse, fala um defeito do Juliano. Nossa, eu não sei, eu acho que ele não tem. Né? Porque a impressão que eu tinha é que realmente minha vida era maravilhosa e perfeita, até eu conhecer Jesus e ver que estava tudo fora do lugar. Mas eu creio que naquela época do namoro, eu não enxergava defeitos nele. Hoje eu enxergo. E eu acredito que ele da mesma maneira, né? Olhando para mim, ele é o que mais sabe dos meus defeitos e eu sou a que mais sei dos defeitos dele. Só que hoje, mesmo sabendo dos defeitos, mesmo conhecendo as limitações, hoje eu experimento o amor, porque Deus me curou. E às vezes, queridos, nós queremos que o nosso cônjuge nos cure. Que o nosso marido nos cure. Talvez uma carência, talvez uma ausência, talvez até o que ele mesmo fez. Porque, infelizmente, como são pessoas, o nosso marido, a sua esposa, é a que mais se relaciona, nós nos relacionamos. Aliás, é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida. Resgatar o relacionamento. E é natural que as faíscas aconteçam, que as trombadas na caminhada aconteçam, mas quem me cura é Deus. Quem me cura é Deus, e aí me devolve de novo para Ele, para amá-lo. Queridos, e o que muito há... Existe alguém aqui que mora em casa separada? Não, né? Normalmente a gente vive junto com o nosso marido, nossa esposa, e a gente vive debaixo do mesmo teto. Há uma modernidade aí que, sei lá, que prega que isso está um pouco defasado, que o bom é cada um viver no seu canto, mas isso não é uma verdade. Então, aqui eu creio que 100% das pessoas que estão aqui vivem debaixo do mesmo teto. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você convive com o seu marido? Porque viver debaixo do mesmo teto é diferente de conviver. Resgatar, queridos, então, 3 coisas que eu quero colocar no teu, assim, ministrar o teu coração para a gente resgatar. Tempo. Tempo. Tempo um para o outro. Eu sei que você trabalha, você tem seus filhos, a esposa tem as suas responsabilidades, o marido tem as suas responsabilidades, e às vezes nós nos perdemos dentro de casa. Vivemos debaixo do mesmo teto, mas não convivemos mais. Tempo de qualidade. Entre nós temos um combinado entre nós. É o nosso tempo, é o dia da família. Se for necessário, crie essa regra até você se habituar a dar este tempo para o seu marido ou para a sua esposa. Né? Por exemplo, na sexta-feira à noite, nós não marcamos nada. Nós não temos compromisso nenhum. Sexta-feira à noite é o nosso tempo e normalmente o sábado também. Durante os outros dias nós temos nossos compromissos com a igreja, com a família, com o trabalho, mas nós vivemos um tempo de qualidade. Nós convivemos. Qual é a refeição do dia que vocês partilham juntos? Que seja uma, pelo menos. Café da manhã, almoço, bola e um lanche da tarde, jantar, antes de dormir um leitinho. Não deu, passou o tempo todo fora. Quantas vezes a gente toma um leite só de pretexto?
só para ficar junto mais um pouco, ou então talvez naquele momento do dia é o único momento que a gente está junto. Então, queridos, o que mais tem os namorados e o que eles mais prezam é pelo tempo deles. Mexe no tempo dos namorados para você ver. Ei, quando meu pai falava que não era para sair, misericórdia, eu chorava litros. Porque não mexe no tempo, não. Agora você deixa todo mundo mexer no seu tempo. Os filhos mexem no nosso tempo. Traga ordem para tudo isso, queridos. Filhos saudáveis crescem em lares onde os pais têm tempo um para o outro. Amém? Outra coisa, resgatar os sonhos. Porque os namorados sonham demais, né? Nós andávamos sonhando aí pela cidade. Namorava em santidade, né? Não podia ficar dentro de carro, nem em lugar nenhum sozinho, mas tinha que sonhar junto, namorado, ia casar, estava noivo. E aí a gente andava pelas ruas da cidade, sonhando junto. Nossa, quantas vezes olhavam para o outro, ai, quando a gente tiver nossa casa, ai, quando a gente tiver o nosso lugar, as nossas coisas. E hoje tem, queridos, hoje você tem o seu lugar, você tem as suas coisas, vocês alcançaram tudo isso, e agora? O que mais está esperando vocês? Os sonhos, eles movimentam a nossa vida. Eu creio aqui que homens têm os seus sonhos, mulheres têm os seus sonhos, mas me fala um sonho que vocês têm como casal. Um sonho que vocês têm como casal, seja cimentar o quintal, sabe? Seja trocar os pneus do carro, sonha junto. Qual é o sonho que vocês têm juntos? Sonhar junto traz aproximação. Sonhar junto traz a cumplicidade. Se você não sonha junto com o seu esposo, com a sua esposa, sentem um com o outro depois daqui e busquem um alvo para sonhar junto. Seja que, vamos sonhar junto, pagar todas as contas esse mês, que seja, mas é sonhar junto. Amém, queridos? E a outra coisa, perdão. Quantas vezes você perdoou seu marido hoje? Quantas vezes você relevou a sua esposa nesses últimos dias? Eu quero ler com vocês Efésios, porque este versículo é o que Deus fala profundamente ao meu coração como família, como esposa. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, nós precisamos passar a ser pessoas resolvidas. Um casal resolvido. Um casal que, se você fechar os seus olhos hoje, homem ou mulher, que não fique nenhuma pendência. Que as coisas sejam resolvidas, não se ponha o sol. Não deixa virar mais um dia com esse negócio engastalhado, com essa palavra maldita, atravessada. Conserte, o conserto vale a pena. Eu sei que é difícil. Para consertar é necessário humildade, é necessário quebrar o orgulho, mas vale a pena consertar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se hoje essa palavra chega ao teu coração e o seu coração tem muitas pendências, reúna todas elas. E eu não vou falar, despeja nele ou nela, não, mas apresente para o Senhor e tome uma decisão hoje de aplicar a palavra do Senhor à tua vida por inteiro, de tudo que nós estamos ouvindo aqui. Porque eu falei para vocês, queridos, embora a paixão realmente acabe, cientificamente provado que acaba, eu, no temor do Senhor, digo para vocês que quando eu estou trabalhando, estou ali no meu trabalho, estou na minha mesa, e de repente, do nada, eu olho para o lado assim, eu vejo o Juliano chegando. Gente, me veio uma alegria,
Sabe? E já teve vezes, sim, de eu sentir frio na barriga. Perante Deus. Gente, é 13 anos de casamento e 10 anos, né, no mundo, foi no mundo, e esses 13 anos de casamento. E é verdade, no temor do Senhor eu te digo isso, porque é possível quando o Senhor restaura a nossa sorte, quando Ele traz ordem às nossas emoções. Alimentem isso, perdoe, apresente o seu coração para que seja curado por Deus. Deus tem um novo, um renovo para nós, como casal. Vale a pena, queridos, abrir mão, vale a pena renunciar, vale a pena se esforçar, alimentar todo esse desejo de estar junto. Sabe, uma coisa que os namorados também têm é saudade. Saudade. Quando seu marido não está em casa, quando a sua esposa não chegou ainda, o que você sente? Tomara que demore mais um pouco, tomara que não venha. Misericórdia! Quando ele não está em casa, eu fico com saudade dele. Quando ele não está, eu sinto falta dele. Queridos, isso eu estou falando aqui para você, é só para você entender aquilo que a Karina declarou aqui no começo. Não há impossíveis para Deus. E o outro versículo para a gente encerrar, que eu quero compartilhar, está em Efésios também, no capítulo 3. Que na minha Bíblia, eu fiz a minha Bíblia comentada, né? É eu que comento. A sua Bíblia é comentada? A minha Bíblia é cheia de comentários. Eu mesmo comento. E todos os meus comentários aqui foram comentários que marcaram a minha vida. Em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Oh, aleluia! Deus é suficientemente Deus para deixar você de boca aberta. Dentro da sua casa, na sua intimidade, com o seu marido, com a sua esposa. Se abra para um relacionamento com Cristo e desfrute do melhor que você escolheu. Desfrute do melhor que você escolheu, que está aí do seu lado. Não deixe mais nada te roubar isso, querido. Não permita. Amém? Em nome de Jesus, que a gente possa resgatar, então, queridos, a convivência com o nosso cônjuge. Resgatar o relacionamento. Relacionamento, toque, abraço. Coisas tão simples. Como foi o seu dia hoje? Foi tudo bem? Deu tudo certo? E perguntar isso com interesse, realmente interessado. E às vezes a resposta vai até mudar o que você ia falar depois. Bom dia, boa noite, obrigada. Amém, queridos? Não aposte todas as suas fichas nas férias, naquela viagem. Às vezes você está apostando tudo naquela segunda lua de mel que vocês estão combinando. Você pode se frustrar. Porque relacionamento é dia após dia. Eternos namorados para se viver, muito mais, muito melhor, tá? Esse eternos namorados, você pode pensar assim, é fichinha, perto do que Deus tem para mim agora com a minha esposa e com o meu marido. Mas para viver isso, é dia após dia semeando. É dia após dia escolhendo, decidindo que nada pode ser maior do que essa aliança que vocês fizeram entre vocês. Já tivemos problemas financeiros, talvez familiares, profissionais, mas nenhum deles nós permitimos que se colocasse entre nós e que barrasse a obra que Deus começou
porque foi vontade de Deus e restaurou a minha sorte, restaurou a sorte dele. Não permita mais, queridos, que as coisas, ou até mesmo, vou colocar a pessoa do filho. Tome o tempo do seu marido, roube o tempo da sua esposa. Vocês dois curados, amando um ao outro, vivendo o melhor de Deus, vocês vão realmente oferecer um lar abençoado para os seus filhos. Amém? E eles vão desejar. A nossa filha pede para a gente, né? Mamãe, dá bom dia para o papai? Já deu bom dia para o papai? Abraça a mamãe. Mas por que isso? Porque ela vê isso acontecer. E às vezes naquela hora não está acontecendo, ela quer que aconteça. Ela pede. Que em nome de Jesus a gente vive essa experiência maravilhosa. Nós não estamos falando aqui de coisas que se esfarelam, que se desmancham. Não, é a palavra de vida eterna que nós declaramos aqui. E ela realmente se cumpre em nós, quando o nosso coração se abre para acolher essa verdade. E é essa verdade que eu semeio na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Meus queridos, fiquem de frente um para o outro, por favor. Deem as mãozinhas. Isso. Esquece quem está do seu lado. Então, para ajudar você a esquecer quem está do seu lado, o outro casal, fecha os olhos. Para valer, não abre os olhos. Eu queria que você se lembrasse do dia que vocês se conheceram. Sabe aquele dia que cruzou o olhar pela primeira vez? Que parecia que tinha borboleta no estômago, que deu um arrepio. Aquele dia que você olhou, a hora que você viu, você olhou de novo e o seu olhar parou. Eu não sei quanto tempo você está casado, mas com certeza você se lembra. Eu queria te levar a fazer uma viagem no tempo. Tenta trazer a sua memória como se você estivesse naquele lugar. Eu consigo me lembrar exatamente de quase todos os detalhes. Lembra de onde você estava? Tenta lembrar a roupa que o seu marido estava usando, que a sua esposa estava usando, a roupa que você estava usando. Tenta lembrar agora o que você fez depois que os olhares cruzaram. Se lembra a primeira vez que vocês se falaram, já com esse início de paixão no coração. Se lembra da primeira vez que vocês deram as mãos, a primeira vez que vocês se abraçaram. Esses momentos são mágicos, são maravilhosos, são únicos, e às vezes a gente se esquece. Eu sempre me lembro, às vezes eu converso com a Rosana e falo para ela disso, porque o dia que eu vi a Rosana, eu não sabia o quanto eu iria ser feliz. E você também não sabia, mas agora você sabe. Tenta se lembrar de cada detalhe que vocês falaram. Como foi o seu pedido de namoro? Quem pediu quem em namoro? O que foi falado? Você se lembra das palavras? Você se lembra do olhar? Se lembra do olhar, porque o olhar de gente apaixonada é algo sensacional.
Continua com os olhos fechados, só imagina. Imagina cada detalhe, tenta lembrar cada detalhe, como se vocês estivessem lá, agora. Sabe aquelas coisas de filme que tem aquela que volta aquele flashback, como se estivesse voltando para lá. Agora abre os olhos. São os mesmos olhos. E agora precisa ser o mesmo olhar. Olha para sua esposa, olha para o seu marido, do mesmo jeito que você olhou a primeira vez. Esquece tudo, só olha, lembra. Aquele amor, o amor da sua vida está nesses olhos. Agora, repete o pedido de namoro que você fez. É muito importante restaurar essas coisas, porque o tempo passa e essas coisas vão se perdendo. Não olha para mim não. Não olha para frente, não olha para o lado. Olha para a pessoa mais importante da sua vida. E agora a música vai ficar mais alta. Faz aquela declaração de amor. Sabe aquela que vai garantir aquela noite de alegria? Faz aquela declaração de amor. Aquela que você fazia quando você namorava. Ainda aí, nesse momento, abraçado com o seu tesouro, com a sua maior riqueza, eu quero orar por vocês. Nós queremos ministrar o amor do Senhor sobre cada família aqui, sobre cada casamento. O amor do Senhor, o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. O medo de não conseguir, o medo de dar errado, o medo de falhar. O amor de Deus, que Ele seja derramado em cada coração aqui, Senhor. O amor que constrange, o amor que quebra barreiras, o amor que rompe obstáculos, o amor que cura as feridas, o amor que restaura os corações. Que o amor de Deus seja derramado aqui agora sobre você. Que sejamos todos tomados pelo entendimento da verdade. Que possamos sair daqui abraçados com a verdade, de mãos dadas com o Senhor e prontos para viver o sobrenatural. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Para trazer cura ao seu coração, para te deixar, mulher, uma esposa pronta para amar o seu marido, marido, um homem pronto para amar a sua esposa. Que Jesus ocupe o lugar de honra, de direito, e que o nosso coração seja todo dele, e que a partir daí, queridos, você e eu possamos desfrutar da maravilhosa oportunidade e experiência da vida abundante do Senhor, no casamento, um casamento baseado na cumplicidade, no amor ao Senhor, no amor um ao outro, no respeito às diferenças.
no respeito às diferenças. Ainda que o seu cônjuge permaneça o mesmo, ainda que o meu marido não mude aquela maneira de agir, ainda que a minha esposa não mude aquela maneira de agir, ainda assim eu a amarei. Eu o amarei, porque está em mim o amor, Deus em mim. Em nome de Jesus, e eu quero convidar, se existe alguém aqui, homem ou mulher, ou que seja o casal, que ainda não tem entregado a sua vida para Jesus. Se você está aqui e ainda não fez uma oração de entrega pessoal da sua vida a Deus, porque a palavra diz: se com a boca confessares e no teu coração crer. Então, se você está aqui e deseja fazer hoje a tua oração de entrega a Jesus, para que a ordem se restabeleça na tua vida, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos cantar agora aqui um louvor. E se você deseja fazer essa oração, eu te convido a vir aqui. Eu quero orar por você nesse momento. Louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Deixa o bálsamo do Senhor curar teu coração. Deixa o bálsamo de cura atingir você em cheio. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Todas as coisas que entraram penduradas em você, mal resolvidas, decida hoje que com a ajuda do Senhor você vai ser uma pessoa decidida, uma pessoa que não arrasta mais problemas, que não arrasta mais pecados. Meu coração é teu, pra Cante. sempre, pra sempre. Se você pode, ergue as suas mãos num sinal de entrega, de rendição. Coração é teu, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre. Meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre. Meu irmão, minha irmã,
Se comprometa mais vezes a fazer o que a gente fez agora. Separa um tempo. Só vocês dois. Olha nos olhos. Declara o seu amor. Coloca uma música, dança. Todo mundo aqui já dançou, né? Então, faz isso de novo. Resgata isso. Resgata isso. Assuma esse compromisso de não deixar mais o seu casamento nunca mais cair na mesmice e cair na rotina. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor por tão grandes coisas Ele tem feito nessa noite. Muito mais do que os nossos olhos podem ver. É o que o Senhor fez na tua vida, querido. Saia daqui abençoado. Saia daqui abençoada. Prontos para viver o renovo. Que o seu casamento seja uma inspiração. Que a sua vida seja uma inspiração. Em nome de Jesus. Que você possa testemunhar as bênçãos do Senhor dessa noite. Amém? Glória a Deus. Queridos,